9 e a Maria Tereza Cruz conversou com a médica, mestre e doutora em saúde pública, pesquisadora em saúde do trabalhador, Maria Maeno. Você confere a entrevista agora. O mês era março, pós-carnaval, o brasileiro se preparava para finalmente começar o ano. De repente, o anúncio de isolamento por causa de um novo vírus que aterrorizava o planeta, o coronavírus. A quarentena, que duraria um mês e meio, mais ou menos, foi aumentando para 2, 3, 4, 5, a perder de vista. E as pessoas foram tendo que se adaptar a um novo modo de vida, a uma nova realidade. O trabalho foi uma das áreas de impacto mais imediato. O home office ou teletrabalho, que grandes corporações já usavam vez ou outra até como prêmio ao trabalhador, passou a ser um novo paradigma. Sobre tudo isso, a gente vai conversar a partir de agora com a médica pesquisadora, mestre e doutora em saúde pública pela USP, Maria Maeno. Bom dia, como vai, Maria? Bom dia, Tereza. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, o prazer é meu também. E para a gente começar, eu queria saber se você, avaliando a situação hoje, né, esse quase um ano de isolamento que já dura e que deve continuar por causa desse repique de novos casos, né? Enfim, o home office é irreversível no cenário de mercado de trabalho do futuro, mesmo que a pandemia seja controlada, na sua avaliação? Tereza, essa ideia do trabalho remoto é uma ideia antiga, tanto que várias É. empresas já praticavam, mas em pequena proporção, né? E eu acho que por causa da pandemia, felizmente, esse trabalho remoto, ele foi disseminado, mesmo assim não se trata da maioria dos trabalhadores. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Muitas das atividades de trabalho dependem do trabalho presencial mesmo, né? Agora, para quem trabalha remotamente, eu acho que a tendência é das empresas ampliarem essa forma de trabalho, esse regime de trabalho. Então, veio para ficar? Sim, eu acho que veio para ficar para uma determinada parcela dos trabalhadores. Isso eu acredito, sim. Sim. E quais os impactos? Então, para essa parcela, inclusive você fez uma pontuação muito importante, né? Porque, de fato, mesmo nos momentos de maior agravamento da pandemia, teve gente que teve que seguir trabalhando, inclusive se colocando em risco, né? Mas, com relação às pessoas que podem fazer o trabalho remoto e estão fazendo, estão nesse regime de trabalho, de relação de trabalho, quais os impactos no médio e longo prazo para esse trabalhador? Olha, depende de muita coisa, porque o trabalho remoto em si, ele pode ser bom ou pode ser ruim, depende de que como você trabalha. Qual a organização de trabalho que você se submete? Qual é a condição que você tem em casa para ter o teletrabalho de uma forma gostosa, de uma forma eficiente? Então, vamos lá. Se o trabalho fosse um trabalho mais livre, bom, então eu vou fazer trabalho à distância, é uma pessoa que faz criação de alguma coisa, tá? Essa pessoa, ela pode fazer um trabalho remoto, aliás, na sua casa gostosa, nas suas condições aí, um computador super legal, com internet muito legal. Essa pessoa não tem grandes prazos, tem algum prazo, mas é um prazo que é flexível, etc. Ela pode pensar, hoje não estou afim, amanhã eu faço. Então, se você tem essas condições, o trabalho remoto pode ser muito legal. Inclusive, aquele trabalho remoto que não te exija de verdade que você fique o tempo todo trabalhando. Então, que você possa sair, que você possa caminhar, etc. Ótimo. E você tenha tempo para outras atividades que não o trabalho. Então, mas não é desse trabalho remoto que nós estamos falando. Nós estamos falando no trabalho remoto que é organizado de uma forma para diminuir custos das empresas. Se é para diminuir custos, eles vão intensificar o trabalho de quem está trabalhando. Eles vão exigir cada vez mais e não precisam nem exigir sob chicote, dizer, olha, então você tem que fazer tal meta, tal meta. Existem empresas que trabalham com metas e metas geralmente muito altas, inalcançáveis e que as pessoas têm que se desdobrar para cumprir. Esse é um tipo. Agora, tem outro tipo que é por encomenda, por produto, né? Então, a pessoa pode trabalhar a hora que quiser, só que a encomenda, ela é tão grande, ela é tão volumosa, que a pessoa é obrigada a trabalhar o tempo todo para poder entregar o produto no prazo X.
Então, existem várias formas de intensificar o trabalho, e aí o trabalho remoto é ruim, tanto o trabalho remoto quanto o trabalho presencial. É ruim nessas condições. E é nessas condições que a gente está vendo, infelizmente, né, as nossas previsões estavam corretas, infelizmente, é assim que a gente está vendo a maioria dos trabalhadores trabalharem em casa, porém num regime extremamente intensificado, fora as coisas que a gente tem para fazer em casa, né? Mas vamos pensar só no trabalho mesmo, o trabalho da empresa. A gente está vendo uma intensificação muito grande, uma exigência muito grande, que exige que as pessoas façam jornadas muito prolongadas. Porque é exatamente isso que você mencionou agora, né? A imagem, a clássica do picar cartão, quando você está em home office, não tem mais isso. Você está trabalhando toda hora. Sim, E para nós, né? E para nós mulheres, tem também que já fala, né, da segunda ou terceira jornada, né, de cuidado da casa e dos filhos, mas é quarta, quinta jornada, porque aí existem outras questões, até por exemplo, a educação remota, né? Porque as escolas sim. também fecharam. E aí, além do cuidado básico, né, fazer almoço, lavar a roupa, tal, ainda por cima a gente tinha que se desdobrar para fazer o acompanhamento dos filhos no ambiente de educação remoto. Como que fica a cabeça da trabalhadora? Então, e a mulher, a gente sabe, né, que essas coisas que você falou, das atividades domésticas, embora hoje, em alguns segmentos da sociedade, sejam atividades divididas com o parceiro, né, muitas vezes não são divididas, então a pessoa fica com toda essa carga. Bom, vamos pensar que no futuro, digamos o ano que vem, tal, algumas escolas voltem, haja uma alternância de estudo remoto, né, estudo à distância com estudo presencial, a aula é presencial. Mesmo assim, você vai ter um problema, porque as empresas claramente, desde o início, o trabalho remoto foi pensado não numa forma de facilitar e melhorar a vida dos trabalhadores. Em primeiro lugar, está a sobrevivência e os interesses da empresa, é evidente. Então, e isto repercute para o trabalhador de uma forma negativa, porque aumenta o seu volume, o seu ritmo, a sua necessidade de trabalho. E então a expansão das jornadas, né? Então, eu acho que, de qualquer maneira, o trabalho remoto, se não houver uma mudança de mentalidade, de dizer, não, o trabalho remoto tem que ter algum benefício para o trabalhador também, porque as empresas pensam o seguinte, elas falam isso, né? Elas falam o seguinte, não, o trabalhador economiza muito tempo, porque não precisa vir para a empresa, não precisa se deslocar. Então, essa pessoa pode trabalhar mais, desconhecendo as outras questões, né? Além de problema de queda de sistema, de uma coisa ou outra, que ainda existe. No começo da pandemia era muito pior, mas hoje ainda existe. E tem um agravante, Tereza, que é o seguinte: o teletrabalho regulamentado, porque a maior parte não foi não foi é, convertida formalmente como teletrabalho, foi trabalho remoto, né? Agora, se eu entrar no teletrabalho como está previsto na CLT, é diferente, é pior, na minha opinião, porque lá está explicitamente determinado que o teletrabalho não tem regulamentação de jornada. Portanto, porque o teletrabalho é considerado livre, é um trabalho considerado, você faz quando você quiser. Então, não precisa ter jornada, não precisa ter login, né? A empresa pode falar, olha, nós vamos então trabalhar de uma maneira flexível, porém você me entrega tais produtos em tais prazos, e a gente sabe como funciona, muitas vezes os prazos são muito curtos, em geral são muito curtos, entram coisas no meio, mesmo que você tenha um prazo mais ou menos razoável, muitas vezes entram coisas no meio que são exigidas e você tem que dar conta de tudo. E o teletrabalho, ele é determinado desta forma, de que você não tem a regulamentação, ficou fora da regulamentação. Então, esta é uma questão grave, na minha opinião. Claro, sem dúvida. Eu queria saber É. agora de você, se dá para a gente pensar na Covid, esses efeitos colaterais que a gente está falando, que nem são tão colaterais Uhum. assim, mas enfim, se dá para a gente pensar na perspectiva da Covid como uma doença ocupacional, em que medida a gente pode pensar sobre isso? Então, nós temos discutido essa questão mesmo, né?
Porque qualquer doença, ou a grande maioria das doenças, pode ser relacionada ao trabalho, tá? Então, qualquer doença depende das condições de trabalho em que você trabalha. Bem, então, a Covid, se ela ocorre num trabalhador ou trabalhadora que trabalham presencialmente, isto é, que Uhum. saíram de casa, tomaram condução ou então andaram nas ruas, tiveram contato com outras pessoas, são pessoas que entraram na empresa para entrar, teve aglomeração, ou então teve contato com alguma pessoa, se dentro do trabalho trabalhou perto de alguém, ou muitas vezes os postos não são estáticos, são postos de trabalho que cuja atividade exige circulação pela empresa. Muitas pessoas ficam sentadas, por exemplo, trabalhando o dia inteiro, e tal. Mesmo assim, elas circulam, fazem contato com outro colega, com um ou outro, né? Então, em várias circunstâncias, várias situações de trabalho, os trabalhadores podem ter esse contato e podem, então, contrair, ter a infecção instalada pelo coronavírus, né? Fora isso, a gente tem que contar as formas de transmissão. Não é a forma de transmissão apenas de proximidade, né? Não é só pela saliva, não é só pelas gotículas, pelos perdigotos, né? Que a gente espelha quando fala, mas é também pela via aérea. Então, aqueles aerosóis minúsculos, né, nanopartículas, ficam no ar por bastante tempo, por várias horas. Então, tudo isso favorece uma alta transmissibilidade. Então, o trabalhador que saiu de casa, ele se arriscou mais do que aquele que ficou dentro de casa, do ponto de vista da Covid. Portanto, nós achamos que todos esses casos devem ser presumivelmente relacionados ao trabalho, do ponto de vista social, porque a sociedade exigiu que algumas pessoas saíssem, né? Se a gente quiser, a gente tem água, a gente tem energia elétrica, a gente tem internet, a gente tem o quê? Todo o abastecimento de supermercado ou de lojas, a gente tem todos esses direitos, digamos, benefícios, conforto, seja lá como você quiser chamar, mas por trás disso tem muitos trabalhadores trabalhando presencialmente. Portanto, essas pessoas, elas foram exigidas pela sociedade para que trabalhassem presencialmente. Cremação, sepultamento, profissionais da saúde, são todas as pessoas que estão obrigadas, elas não estão saindo para trabalhar porque adoram trabalhar nessas circunstâncias, se arriscando a ter Covid. É que a sociedade exigiu que elas saíssem para trabalhar. Portanto, eu acho que a sociedade devia arcar com esta presunção de que a Covid foi relacionada ao trabalho. Então, é essa a Bom, posição de algumas pessoas. muito bom, muito bom. E, bom, a gente já infelizmente está se encaminhando para o fim. Queria saber agora do aspecto relacional, né? Costumo dizer que o ser humano é um ser social e que o Sim, teletrabalho, ele também tira da gente essa possibilidade de troca, né? Então, um exemplo sou eu mesma, né? Você na redação, quando você está ali fechando uma reportagem, você vira para o colega e fala assim: lê aqui o primeiro parágrafo, o que você acha, né? Ou então, vamos almoçar junto, né? Me fala como está a sua vida. Como que a gente também pode dimensionar esse aspecto? Ou seja, o quanto esse trabalhador que está sendo obrigado ou não, enfim, sendo obrigado, né, ao teletrabalho, pode se afetar também nesse aspecto emocional, com solidão, com desajuste, assim, de você não se sentir mais parte, porque é isso que você falou, o trabalho é uma parte muito importante da nossa vida, né? Como que dá para dimensionar na sua visão esse aspecto? olha, eu acho que existem vários benefícios e malefícios em tudo, né? Então, no teletrabalho, você pode realmente ter uma certa economia de tempo. Tudo depende da forma que você trabalha, da organização de trabalho que lhe é imposta. Você não escolhe como trabalha, você entra numa organização de trabalho pré-definida, não é? Sim. Então, digamos que você trabalhasse 6 horas por dia, Tereza, fizesse as suas matérias, tal, não sei o quê, e fora, e digamos, quando chegar a vacina, daqui a 1 ano e meio para todo mundo, alguma coisa assim, então digamos que você possa se encontrar com seus colegas, que você possa se fazer um happy hour, que você possa fazer.
Não seria gostoso se trabalhar em casa, tal, e depois de 6 horas você poder encontrar as pessoas, conversar, olha, eu fiz uma matéria, não estou gostando muito disso, tal, não sei o quê. Agora, se você tem que entregar daqui a 1 minuto e você não tem condições de conversar com o seu colega, como você fazia na redação, é diferente, você vai ter que se virar, ou então você tem muita amizade com o seu colega e vai acordá-lo a hora que você estiver trabalhando, às 2 da manhã, vai acordá-lo e ele vai dar um palpite. Você entende? Porque a gente não tem mais horário também. Então, tudo depende da organização do trabalho. E aí, a cabeça, eu acho que o que a gente vê hoje é uma espécie de estafa, de exaustão das pessoas, uma exaustão emocional, física e emocional, porque as pessoas estão trabalhando muito mais, né? E não é só no trabalho à distância, no trabalho presencial também as pessoas estão trabalhando muito. E isso tudo causa vários problemas de saúde, problemas físicos e psíquicos. Mas a grande questão desses problemas é quando existe o teletrabalho, você sabe que ainda existe um agravante. Você é obrigado, quer dizer, pela lei, você é obrigado a assinar um papel dizendo que você conhece os riscos que você vai ter no teletrabalho e que você vai seguir as orientações, vai seguir todos os procedimentos que a empresa determinou. Então você diz, eu conheço os riscos e vou seguir os procedimentos da empresa. Portanto, é muito mais fácil, se você adoecer, a empresa fala, bom, parece-me que você não seguiu os procedimentos da empresa, porque os procedimentos da empresa garantiriam o seu não adoecimento. Então, a comprovação ou a presunção ou o estabelecimento do nexo de causalidade entre o seu trabalho e a doença que você tem vai ser dificultada. Então, você vê como existem uma coisa encaixa na outra, não é? Para que haja uma diminuição, um ocultamento maior das doenças relacionadas ao trabalho. E fora o fato de que as pessoas vão pessoas vão relutar bastante para se dizerem doentes ou exaustas ou alguma coisa do tipo, não é verdade? Sim. Porque como elas estão numa situação de insegurança ou de medo, tal, elas vão ter dificuldade de falar isso, né? Medo de demissão, medo de discriminação. Processo, exatamente. Claro, Exatamente. claro, né? Bom, e com isso, agradeço muito a participação da médica do trabalho, Maria Maeno, mestre e doutora em saúde pública da USP, pesquisadora em saúde do trabalhador. Muito obrigada pela sua participação, por essa conversa ótima. E um bom fim de ano para você, 2021 seja melhor. E agradeço, espero que em breve a gente se encontre. Muito obrigada, então, pela entrevista também, pela possibilidade de me despedir, né, do pessoal que é ouvinte da Rádio Brasil Atual, e esperamos que no ano que vem a gente tenha muitas discussões mesmo, tá? Muito obrigada. É isso aí. Até mais. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.